Aleluia, glória a Deus. Bom dia a todos vocês, amigos e amigas amados, meus queridos, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez, tá? Para agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Ele está nos dando, certo? E também agradecer a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. E também eu quero falar um pouquinho mais da palavra do Senhor, tá? E a palavra do Senhor hoje se encontra no livro de 2 Reis, tá? 2 Reis, no capítulo 5. Vamos lá, você que tem a sua Bíblia na sua casa, é bom que você acompanhe, tá? E o que eu aprendo com essa palavra, eu quero passar para você. Louvado seja Deus, tá bom? Então, vamos começar, vamos entregar tudo na mão do Senhor, tá? Vamos fazer uma oração de início, porque o Espírito Santo do Senhor possa nos ajudar, tá bom? E possa me ajudar a estar pregando essa palavra do Senhor para você. Feche os seus olhos, se você puder, tá bom? Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, meu Deus, por esse momento, por tudo que o Senhor faz na minha vida, na vida de cada irmão, de cada pessoa que nesse momento ligou o seu celular para ouvir este vídeo, para ouvir esta palavra, no nome de Jesus. Palavra que edifica, Senhor, meu Deus, transforma, cura, salva e sara, no nome de Jesus, porque é o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, muito obrigado por este momento. E eu te peço, dai-me sabedoria e entendimento da tua palavra, compreensão, e me ajuda, Senhor meu Deus, a levar adiante essa palavra, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu oro e te agradeço. Que o Espírito Santo do Senhor seja comigo e com todos, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Então, vamos lá. Livro, olha gente, vocês não prestam atenção não, o meu óculos está quebrado essa semana. Ainda essa semana eu vou trocar a armação do meu óculos, tá? Quebrou. Tá, mas vamos lá. Vamos ao que importa. A palavra de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 5, fala de Naamã é curado da lepra. Mas eu quero dar um tema, tá? Para esta pregação. E o tema que eu escolhi para esta pregação foi quebrando o orgulho, tá? Nós temos que quebrar o orgulho do nosso ser, da nossa vida, no nome de Jesus. Então eu vou ler do versículo 1 até o 14, que diz assim. Eu vou lendo e vou explicando, tá? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Versículo 2 diz: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 4. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Eu vou explicar até aqui, tá? Bom, na Síria, né, existia esse general muito famoso, né, um general do exército, de muito respeito, esse nome que se chamava Naamã. E ele saía para guerrear com as suas tropas, né? No entanto, ele tinha uma doença chamada lepra, que era incurável, não tinha cura. E o processo dessa doença era muito doloroso, né? E muito, muito demoroso. Eu acredito que Naamã escondeu muito a doença, né? E também deve ter procurado pessoas, né, médicos, para curandeiros, para... A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando isso, né? Eu começo a entrar dentro da Bíblia e fico imaginando. Porque quando a pessoa está se sentindo mal, está se sentindo doente, a pessoa vai procurar mesmo médicos e tudo, né? Às vezes a doença é uma doença que precisa de Deus, que nem a depressão.
A depressão, a pessoa toma remédio que os médicos passam, mas realmente todo mundo sabe que a depressão é uma doença satânica, né? É uma doença, eu digo assim, espiritual. Que se você não tiver mesmo com Deus, você pode fazer besteira na vida, certo? Acabar com a própria vida. Então, Naamã, ele foi guerrear, né? E uma dessas batalhas ele trouxe uma menina cativa. Essa menina ficou sendo serva da sua esposa, trabalhando na casa de Naamã, tá? E a menina vendo o que estava acontecendo com Naamã, às vezes até ele murmurando, reclamando, né, por causa da doença, ela vendo como é que ele estava ali, que ela trabalhava ali, ela via as coisas, né? Então um dia ela falou para sua patroa, né? Ela falou, eu vou até ver aqui o que ela falou aqui no versículo 4. Então entrou, não, o 3, e disse esta sua senhora, a menina: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, né? Para você entender melhor, ela poderia ter dito assim: ah, se o meu senhor fosse procurar o profeta que lá está em Samaria, eu tenho certeza que se ele fosse procurar esse profeta, o profeta ia curá-lo, né? Mas mais ou menos assim, né? Para você entender melhor o que ela quis dizer. Então é isso. A menina falou isso e Naamã ouviu a menina falando isso. E já ficou interessado em procurar esse profeta. Só que Naamã não queria fazer nada de todo jeito, ele queria ter uma, como se diz, ele queria que alguém, tipo assim, tire uma direção, né, gente? É isso. Deixa eu procurar uma palavra certa aqui. Ele não queria fazer nada de todo jeito. É isso. Então ele foi falar com o rei de lá da Síria, de onde ele morava. Vamos continuar aqui com a leitura. No versículo 5 diz assim: então disse o rei da Síria, e o 4, Naamã foi procurar o rei, né? O 5 diz: então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. O rei da Síria falando para Naamã. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata. Os cachorros latindo. E 6.000 ciclos de ouro. E 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que os restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Eu vou parar por aqui para poder explicar. Bom, Naamã foi procurar o rei da Síria uma carta, tá? Para ele poder levar para Israel, o rei de Israel. Ou seja, ele não quis fazer nada sem autorização. É esta palavra que eu estava procurando. Autorização. Então, o rei da Síria fez uma carta e enviou Naamã para o rei de Israel. E Naamã foi, levou esta carta. Ao chegar lá, entregou essa carta para o rei de Israel. O rei de Israel, assim que leu a carta, se desesperou e começou a rasgar suas vestes. E falou isso, né? E sucedeu que, lendo o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, né? Para matar e para vivificar? Ele rasgou suas vestes, que ele ficou desesperado, achando que o rei da Síria estava procurando um pretexto, uma ocasião, alguma coisa para poder guerrear com o rei de Israel, né? Só que não era, né? E eu fico pensando assim também, que ele, Naamã, e o rei da Síria, eles achavam, como eles eram poderosos, ele era um general famoso, de respeito, ele achou que mais ou menos o rei de lá de Israel ia mandar uma comitiva, né? Poderia
ser o rei, né? Mandar uma comitiva com cavaleiros e cavalos para fazer aquelas coisas todas para poder curar ele, Naamã da lepra. Só que não é nada disso. Vamos lá. Sucedeu, porém, o versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Isso é Eliseu falando, porque o profeta era Eliseu, certo? Então, quando ele ficou sabendo que o rei de Israel tinha rasgado suas vestes, ele mandou um recado: por que rasgou suas vestes? Por que você não manda? Manda a mim, né? Manda a mim. E aí eles vão saber que aqui em Israel tem profeta de Deus. Oh, aleluia! Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou mensageiro dizendo, olha só, gente, Eliseu, nossa, é incrível, mandou apenas um recado. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, no Rio Jordão, né? E a tua carne te tornará e ficarás purificado. Eliseu apenas mandou um recado para ele: vai, diz a ele lá para ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e a carne dele vai ficar purificada. Próximo versículo. 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. Certamente, ele pensava, né? Ele ficava só pensando, Naamã. Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. É até engraçado a gente ouvir isso, sabe? Porque isso acontece nos dias de hoje. Às vezes a gente pensa que Deus vai agir na nossa vida da maneira que a gente quer, né? Da maneira que a gente imagina. Tem nada disso. Isso não tem nada a ver. Deus age da forma que Ele quer, né? E quando você pensa que Ele vai agir de uma forma, Ele vai agir de uma forma totalmente diferente, que você não imagina, que você nem pensou. Porque Deus é assim. Tá? Então, Naamã que pensou que ele ia ficar em pé, invocar, né, muitas coisas ali, e colocar a mão em cima da lepra, e invocar Deus para poder curar. Nada disso. Olha só o recado que Eliseu mandou para ele, Naamã. Vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Porque era assim que Deus queria trabalhar na vida de Naamã. Não era da maneira que Naamã estava pensando. Para você saber que Deus é onisciente, Ele já sabia do pensamento de Naamã. Ele sabe do meu pensamento, Ele sabe do seu pensamento. Né? E Ele não vai agir de forma alguma da maneira que a gente quer, que a gente pensa. Deus age na nossa vida da maneira que Ele quer, que Ele entende. O poder é dele, é dado a Ele, e Ele faz da maneira que Ele quer, Ele age da maneira que Ele quer. Não é do jeito que a gente quer. Versículo 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ele ficou indignado. Por quê, gente? Eu vou explicar para você. O Rio Jordão era um rio podre. Era um rio cheio de ossos de animais. Era um rio cheio de lixo. Era um rio sujo. E ele imaginou que Eliseu poderia ter mandado ele nos melhores rios, ele fala aqui, Abana e Farpar. Né? Águas cristalinas. Ele imaginou isso. Por que ele não me mandou ir para esses Abana e Farpar, né? De Damasco, os melhores rios de Damasco, que tem as melhores águas cristalinas e tudo, né? E tudo. Mas não, ele foi mandar Naamã justamente para o rio sujo, o Rio Jordão. Vamos continuar a leitura? 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias?
Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Olha só, no versículo 13, o que ele quer dizer é o seguinte, gente. Os servos de Naamã, quando já iam voltando para a Síria, um dos servos de Naamã falou, meu senhor, vou aqui traduzir para você, meu senhor, não é? Vamos ver aqui. Se o rei mandasse você fazer alguma coisa, você não faria? Né? Então por que você quer ser curado? O profeta mandou você fazer e você não vai fazer. Eu fico imaginando assim, ele ia perder a bênção por causa do orgulho, gente. Então eu botei o tema aqui dessa pregação de quebrando o orgulho. Por isso, hoje é o que acontece nas nossas vidas. O orgulho tem atrapalhado as nossas vidas, tem atrapalhado tudo nas nossas vidas. Sabe, às vezes você está precisando apenas tomar uma atitude para fazer algo. Talvez você não queira pedir perdão a alguém. Não queira admitir que está errado. Você tem orgulho, você não quer chegar nessa pessoa e dizer, me perdoa, meu irmão, eu fui errado. Talvez porque você tenha um cargo elevado, que nem Naamã, que era um general. Aí você fica, mas eu mereço coisa melhor. Né? Você fica com aquele orgulho. Só um instante, gente. Pensei que tinha alguém chamando aqui no portão, mas não tem não. Então, vamos quebrar o orgulho. O orgulho atrapalha. Olha, aquela menina que Naamã levou como cativa para ser serva da sua esposa. Aquela menina, apesar de ser cativa, apesar de estar longe do seu país, da sua família, do seu povo, mas aquela menina, ela continuou falando de Deus. Talvez hoje você tenha a oportunidade de falar na palavra do Senhor, você está no lugar, no meio da multidão, você está no banco, ou no hospital, ou na sua casa, ou em qualquer outro lugar. E você fica com vergonha de falar da palavra de Deus. Quem sabe até Deus te deu a oportunidade para você falar da palavra do Senhor, mas você está com orgulho. Ah, mas eu não vou falar isso não. Vou não. Vou deixar para falar quando eu estiver na igreja, ou deixar alguém falar no meu lugar. Não vamos fazer dessa forma. Se Deus te deu a oportunidade para você falar no nome dele, fala. Fala. Porque aquela menina podia muito bem, ela era cativa, ela era de outro povo, de outro lugar. Não tinha nada a ver com aquele povo lá, ela era cativa, serva. Mas mesmo assim, ela falou de Deus. Eu estou falando de Deus para você. Você pode falar da palavra do Senhor em qualquer lugar que você estiver. Não se priva dessa oportunidade que Deus te dá. Tá bom? Então é isso. Ela falou. E outra coisa que eu quero falar para você, às vezes você diz assim, ah, mas eu tô com um problema que eu não sei resolver. Já fui no médico, o médico me passa remédios, mas eu não fico bom. Paleia um pouquinho, melhora, mas torna a voltar e quando volta mais com agressividade. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Quando essa menina falou para Naamã que tinha um profeta de Deus em Samaria, que ele poderia ir lá atrás dele, se ele fosse, ele ia ficar curado. O que foi que Naamã fez? Correu lá no seu rei e pediu autorização para ir. Não faça nada, meu irmão, sem autorização de Deus, tá? Tudo que você for fazer para Deus, você ore e peça a Deus autorização e ele vai te autorizar. Ele me autorizou a estar pregando essa palavra hoje aqui para você. Tá bom? Pois é, não faça nada sem autorização. Mas Naamã foi pedir autorização ao rei. E correu atrás do profeta. Ele achava que ia ser outra pessoa, de outra maneira, ia ser resolvido tudo da maneira que ele imaginava. Não foi, mas ele correu atrás da cura.
Quando ele ficou sabendo que o profeta podia curá-lo daquela lepra, ele foi atrás, ele foi correndo. E você? Talvez você esteja passando por uma dificuldade muito grande, uma depressão. Talvez você esteja viciado nas drogas, na prostituição, nos vícios, qualquer tipo de vício, gente. Uma doença incurável. Mas que você acha que é coisa do acaso que tem que acontecer. Não é, gente. Procura a cura. A cura você vai encontrar no Senhor. Às vezes é uma doença espiritual. E você está achando que o médico vai resolver. O médico passa o remédio e você toma os remédios, mas você não está ficando bom. 100%. Então significa que você tem que procurar o médico dos médicos. É Deus. Você tem que entregar sua vida a Cristo para você se libertar dessa depressão. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão ao Senhor. Se entrega de corpo e alma ao Senhor, não porque vê os outros falar. Sinta o desejo no teu coração de se entregar verdadeiramente a Cristo. Não só de boca, mas de coração, de alma, de vida, de espírito, de mente, de tudo. Porque Deus não quer só o teu coração, Deus quer você por inteiro. Tá? Então busque o Senhor. Entrega a sua vida hoje ao Senhor. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Você vai se livrar dessa lepra espiritual. Tá? E até da carnal, da física. Mas você tem que decidir. Sair de cima do muro. Porque o muro também é do inimigo. Porque nós não temos que ter dúvida na nossa vida, nós temos que ter a certeza, e a certeza é de Deus. A dúvida é do demônio, a certeza é de Deus. Então busque o Senhor. Naamã correu atrás do profeta e você corra atrás do Senhor. Busque a sua cura, a sua salvação. É Cristo que pode te dar. Mas não pense que Jesus vai fazer na sua vida do jeito que você pensar, não. Imaginar. Deus vai trabalhar na sua vida do jeito que Ele quer. Naamã imaginou que, como ele era um general, ele ia chegar lá, o profeta ia fazer o quê? Como é que se diz assim? Ia ficar de pé, ia invocar Deus, ia colocar como ele fosse uma pessoa muito importante. Todos nós somos iguais para Deus. Não importa que a gente tenha cargo, não importa que a gente não tenha nada, não importa se você é preto ou branco, se você é rei ou se você é servo, somos iguais para Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Tá bom? Então, por causa do orgulho de Naamã, o profeta, mandado por Deus, só mandou um recado para ele. Vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. No rio sujo. Tá? E com muita luta ele foi. Depois que o servo... Deus usou o servo, o pequeno, para falar para o general. Vai, meu senhor, lá no rio, lava-te. Se porventura o rei mandasse um comandante maior do que ele, uma pessoa maior do que ele mandasse, ele não ia fazer? O que custava ele fazer o que o profeta tinha mandado? Se ele estava te buscando a cura dele. E ele foi, mergulhou 7 vezes e quando saiu do rio, saiu com a pele igual de uma criança. Tá? Então é isso que eu quero falar para você. Quebrando o orgulho. Nós temos que quebrar o orgulho. Porque não tem esse negócio de orgulho com Deus, não adianta. Você pode passar vergonha. Não é dessa forma que Deus trabalha na nossa vida, não. Você precisa descer dos saltos e buscar o Senhor. Tá? Você hoje está sentindo vergonha de falar com o irmão, de pedir perdão ao irmão. Quebra esse orgulho e vai lá e faz. Toma atitude. Você não quer tomar uma atitude, às vezes só está precisando você tomar uma atitude e fazer o que tem que ser feito. Certo? Por isso que eu coloquei aqui, quebrando o orgulho. E Deus vai te usar, Deus vai trabalhar, porque olha só. Às vezes também, gente, quando Naamã levou a carta para o rei de Israel, o rei da Síria enviou a carta, né?
Quando chegou lá, o rei de Israel começou a rasgar suas vestes, perguntou, sou eu Deus que eu possa matar e vivificar uma pessoa, né? E Eliseu falou, por que rasgou tuas vestes? Por que não manda a mim? Manda a mim. Israel vai saber que tem profeta. Né? O pessoal da Síria vai saber que Israel tem profeta, é isso. Tá? Não vamos ter decisões equivocadas. Não vamos fazer as coisas sem pensar, sem entregar ao Senhor. Sabe por quê? O rei quis rasgar as vestes, ficou indignado. Às vezes chega uma notícia para você, alguma coisa para você fazer, e você, naquele momento, você fica equivocado, fica com raiva, começa a xingar, começa a ficar com raiva dos outros, não sabe o que fazer. Para. Calma. Não tome decisões precipitadas. Entrega ao Senhor. Acalma o teu coração. Pensa. Porque atrás disso tudo tem o agir de Deus. E nesse agir de Deus, por trás disso tudo, Deus sabe de todas as coisas. Ele quer usar profetas. Ele quer usar profetas. Então, o rei achava que era ele, o rei da Síria estava provocando ele. Ele pensou equivocadamente. Só que por trás dessa carta tinha um agir de Deus. Era o profeta que tinha que agir. Deus estava mandando aquela carta lá para o rei falar para ele. Tudo isso para a gente saber hoje aqui, gente. Para poder dizer para você hoje aqui, não tome decisões precipitadas. Entrega ao Senhor. Pensa primeiro antes de agir. Se for alguma coisa que está te ferindo, que está te magoando, que você acha que é para briga, pensa primeiro. Que talvez por trás tem um agir de Deus. Por trás disso tudo é um agir de Deus. Deus está querendo usar alguém para a tua vida. Para o lugar onde você mora. Para alguém da tua família. Tá bom? Bom, gente, essa é a palavra. Você quer continuar estudando sobre Naamã? Continua, é muito bom, tá bom? Você vai encontrar pérolas, como eu tenho falado isso sempre. Quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais pérolas. É um tesouro, gente. Tá bom? Então essa é a palavra que eu quero deixar hoje para você. Corra atrás de Jesus. Faça que nem a Naamã fez. Ele correu atrás do profeta. Corra atrás do Senhor. Para se livrar dessa depressão. Mais uma vez eu vou falar para você. Gente, depressão é doença espiritual. Acredita. É doença espiritual. Por que você acha que muitas pessoas depressivas já se mataram? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você procura o médico, procura o psiquiatra, procura. Ele vai passar aquele remédio, você vai paliar ali um instante. Você vai dormir. Mas cada dia que passa, o remédio vai se tornando o quê? Uma dependência na sua vida. E você nunca vai ficar bom. Se você não se entregar ao Senhor. Se você não repreender, você tem que repreender toda a depressão da sua vida. Toda doença. No nome de Jesus. Que a depressão caia por terra. Louvado seja Deus. Deus vai te curar. Tá? Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Tá bom? E louvo a Deus pela sua vida. Depois nós temos mais vídeos. Tá bom? Então fica na paz do Senhor. Um bom dia, um abraço. Amo você em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pensa, medita nessa palavra. Toma a decisão e quebra o orgulho da sua vida. Que não te leva a nada, tá bom? O que leva a gente para frente. E para cima, para o alto. É a vida com Cristo. Tchau.